Eu falei para vocês que era rápido? Estou novamente aqui para o nosso segundo bate-papo dessa revisão rápida sobre renascimento cultural. Renascer é algo que já existiu, que precisa voltar a ter nova vida, um renascer. Por isso que a gente fala de uma das características básicas do renascimento, é o classicismo. Por que o classicismo? É um renascer daquela experiência cultural, filosófica, literária, que foram iniciados na Grécia Antiga e passado pela Roma. Então, essa cultura greco-romana precisa ser e será renovada, renascida através desse renascimento cultural e científico. Desde o princípio, através de Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Francis Bacon, nós vamos vendo o como era importante a ideia de questionar algumas imposições feitas pela fé, pela igreja, como também um desenvolvimento científico pautado em experiência, comprovação, experimentação e também um conhecimento empírico. Mas tudo isso só será possível através de uma ideia ou de um pensamento renovado, renascido, aonde que nós possamos pegar fé e razão e trabalharem em uma mesma dimensão, sem que houvessem contradições. Então, o pensamento, ou a origem do pensamento renascentista, ele tem seu início na Itália, por volta do século XIV até o século XVI, e ele vai se expandir para outras regiões do continente europeu. O pensamento renascentista ele se baseia na verdade, através da experimentação e observação. Podemos citar o conhecimento empírico, aquele que há um conhecimento a partir da experiência. Os 5 sentidos nos trazem esse conhecimento empírico. A natureza como uma beleza, então podemos trazer para o naturalismo, esse naturalismo que valoriza e dá características à natureza, algo até então desprezado pelos pensadores daquela época. Uma vida material e também importante, uma crença no progresso e uma ideia de que é possível, mesmo com todas as diferenças, trabalharmos a perspectiva de fé e razão. Mas por que ele surge na Itália? A Itália já trazia por si só uma experiência de um comércio próspero, através das relações comerciais com as cidades de Gênova, Veneza, Florença, e aonde a riqueza ela permitia investimentos nesses artistas. Então a gente pode citar como Leonardo da Vinci, Donatello, Michelangelo, Maquiavel, Rafael Sanzio, tantos outros, eles serão frutos de um investimento dessas cidades italianas, porque o comércio, a classe burguesa era pujante nessa região. E esses financiadores, esses burgueses, também receberão o nome de mecenas, o mecenato. Eles vão fazer com que o recurso obtidos pelo comércio, pela burguesia, também possam financiar essas obras. Além de ser um classicismo que a gente vai renovar uma filosofia, um pensamento, uma ideia já da Grécia, do período greco-romano, mas também é um período de questionar aquilo que a igreja impunha como verdades absolutas, uma verdade absoluta baseada pela fé. Vamos trazer agora a mente da razão. E uma outra característica clara é a valorização da razão, chamado racionalismo. E do racionalismo, citamos o humanismo, a valorização do ser humano. Percebam nessa obra da escultura de Davi. E muitas obras, pinturas que vocês forem perceber, esculturas, apresenta o indivíduo nu. Mas não com a dimensão de uma profanação ou uma pouca vergonha, não. Era para valorizar a pessoa do ser humano, a beleza da criação em todos os seus aspectos. Outra característica comum do Renascimento é o hedonismo, essa busca ou esse desejo pelo prazer, o prazer material, a ideia de ter esse prazer e sentir satisfação com bens material. O individualismo, onde você procura o seu crescimento em relação ao outro. O naturalismo, podemos, como eu já falei com vocês, a valorização da natureza.
O cientificismo, onde a ciência e a razão vão trabalhar para buscar respostas científicas e não escorar ou pautar tudo por uma espiritualização ou um misticismo. E o empirismo, a doutrina pela qual, ou o pensamento pela qual a gente consegue chegar ao conhecimento provindo de unicamente ou a partir de uma experiência. Então, o renascimento cultural, ele nos traz essas características básicas, claras, sobre o questionar aquela estrutura que já estava vigente e que precisava ser mudada, ou também questionar o ser humano como um protagonista desse processo de renovação do pensar, do agir e também da sua forma de transformar a realidade que ele estava para uma nova mudança. Quando a gente pensa que o renascimento cultural ele vem para trazer luz àquele momento que pejorativamente chamávamos de Idade das Trevas, é porque nós fechávamos o conhecimento, não tínhamos o conhecimento greco-romano, aquele conhecimento que havia sido sufocado por um momento, agora volta para questionar e trazer luzes à nova ideia que vai ser agora de agora em diante. O renascimento e como eu falava com vocês, que é esse questionar, esse duvidar, esse experimentar, nós podemos trazer um legado importante do renascimento. Até então, nós vivíamos uma influência clara do teocentrismo. Digamos que seria todas as respostas baseadas a partir de um cunho religioso. Ou, a gente for mais simples, Deus no centro dos assuntos, das relações ou das atenções. O renascimento traz uma nova preocupação. Se a ideia é valorizar o ser humano, e se a ideia é valorizar todos os aspectos do ser humano através do humanismo, e o homem estando nesse centro das atenções, eles vão transformar a ideia do teocentrismo para o antropocentrismo, o homem sendo colocado como centro de estudo, centro das atenções. Então, esse é um ponto importante para esse processo conhecido por nós de renascimento cultural. As cidades, as monarquias, os governos, eles vão utilizar esse pensamento claramente do renascimento para também mudar as suas perspectivas de ação, principalmente economicamente, já que a burguesia é uma grande influenciadora desses novos ares desse mercado que vai surgir das artes, que é o renascimento. Como eu já falei para vocês, nós temos diversos artistas de diversos campos que têm essa visão, seja para o investir, ou questionar, ou trabalhar. Também é importante mencionar, dentro nessa ideia do renascimento cultural, que a burguesia, como mecenas, investindo nas obras, nas artes, na literatura, para questionar ou trazer luz às questões que a igreja colocava como verdades absolutas, a própria Igreja Católica também será uma mecenas, no momento em que ela contrata artistas para fazer obras para ela em momentos Nós já falamos que a burguesia investiu nas obras. Agora a igreja também investe nas obras, trazendo Michelangelo, Donatello e outros tantos para fazerem obras dentro da própria igreja. O pensamento da igreja era simples: eu vou trazê-los para fazer obras para mim, rever as minhas atitudes, valorizar também o que é importante, e eu os terei tirado de como os críticos à minha postura de igreja. Então a igreja traz para si e investe nessas obras, não só pelas belezas que eles eram capazes de fazer e poderiam refletir a graça que eles criam e acreditavam que poderia vir de Deus, mas também diminuir a pressão que esses artistas financiados pela burguesia faziam sobre a igreja. Bom, isso é um pouco de tudo que nós falamos de renascimento e a importância desse renascimento cultural que vai ser uma base para todo o nosso processo de agora em diante. Através do renascimento cultural, nós vamos ter esse movimento artístico que vai transformar o intercâmbio e as relações dentro da Europa. Mas o renascimento cultural, ele é o resultado de um processo que começa com o renascimento comercial, como nós já vimos na formação das monarquias dos estados nacionais, e o renascimento urbano, que já começou lá também, junto com esse fortalecimento dos estados nacionais, certo? Fica aí a dica. Estude, prepare-se, foco para você ter um grande sucesso nas nossas avaliações
pelos nossos estudos. Grande abraço!